Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje, programa comemorativo aos 61 anos da cidade de Serafina Correia. Estou aqui com o prefeito Valdir Bianchetti, com o Dimorvan Cantelli, que é da Secretaria da Fazenda e Planejamento, e a Fernanda Táparo, da Secretaria da Cultura. Representando a cidade, vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Serafina Correia. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciarmos o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida, o RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, você encontra próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, uma esquina linda com móveis e decorações para tua casa. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E Kiron Centro Cultural, um espaço onde você encontra cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul, além de reforço escolar. E agora, agradecendo a todos os patrocinadores, dou as boas-vindas ao pessoal que está aqui comigo no estúdio. Prefeito Valdir, Fernando de Movan, sejam muito bem-vindos. Com imensa satisfação a gente recebe vocês. Hoje, um programa comemorativo. Sabemos que a cidade esteve de aniversário ontem, dia 25 de julho, de emancipação. E hoje vamos falar um pouquinho, vamos conhecer para quem é aqui da região e por vezes já passou por Serafina, mas não tem o conhecimento do que pode realmente se encontrar por lá. Então, minhas boas-vindas e bom dia, prefeito. Gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia, Laura. Bom dia aos ouvintes. Eu sou Valdir Bianchetti, prefeito de Serafina Correia. É um momento especial estarmos aqui, junto com os meus secretários aqui, para divulgar um pouco a história de Serafina Correia, dos seus 61 anos de emancipação política e administrativa. Bom, eu falando um pouco da minha trajetória, eu vim da agricultura, depois me tornei, na minha atividade profissional, como dono de padaria, padeiro, trabalhei 26 anos no ramo de padaria. Depois nós se envolvemos na gestão passada como candidato a vice da falecida prefeita Maria Amélia Roque Geller e depois, no decorrer do mandato, nós assumimos como prefeito em exercício e neste pleito, então, fomos à reeleição e tivemos a felicidade do povo de Serafina Correia nos dar a credibilidade de continuarmos fazendo o nosso trabalho, graças a Deus, muito, muito bem feito, acredito eu, com o apoio de toda a comunidade, nossos secretários, que aqui também estão representando os demais colegas. E vamos tentando fazer o nosso melhor para o crescimento de cada dia mais do nosso município. Com certeza, prefeito, muito bem colocado. E sim, quando a gente ouve que tem toda uma trajetória de trabalho, a gente compreende o porquê, a doação, e como é bacana ver esse reconhecimento na população. Então, parabéns, prefeito. E agora, Fernanda, seja muito bem-vinda. Sua apresentação para o pessoal de casa. Obrigada, Laura. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nesta manhã. É um imenso prazer estar aqui, na companhia do prefeito Valdir, do meu colega Dimorvan, e estar representando Serafina Correia, então é uma honra. Principalmente porque ontem comemoramos os seus 61 anos de emancipação política. Uma cidade jovem que leva o nome de uma mulher, né, Laura, que para nós representa e muito empoderamento feminino. Falar um pouquinho da Fernanda, então, eu sou professora da rede municipal, da rede estadual de ensino há 30 anos. Minha formação é em Química e estou, junto com o prefeito Valdir, desde a administração anterior, à frente da Secretaria Municipal de Cultura e nesta administração também respondendo pela Secretaria Municipal de Turismo de Serafina Correia.
Então veja você, Laura, a responsabilidade diante de todo o histórico que Serafina tem, de estar à frente de 2 pastas que demandam tanta importância cultural e turística para o município de Serafina Corrêa. É uma honra e é um desafio muito grande continuar representando e muito bem Serafina Corrêa. Maravilha! Pois é, Fernanda, quando a gente compreende que são 2 pastas, principalmente para Serafina, que a gente sabe que tem toda a questão cultural, tem todo aquele pensar no manter, no fazer, inclusive, e se sabe que o trabalho ele é árduo, não se pode parar de ir trabalhando, mas se compreende que os frutos eles vêm. Então, muito bem, Fernanda. De Morvan, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia ao Algo a Mais. Bom, eu sou de Morvan, Cantelli, secretário de Fazenda. No mandato passado, inclusive, também fui secretário de Fazenda, juntamente com o senhor Valdir e a prefeita Meia. Neste mandato estou à frente ainda da Secretaria de Fazenda e também da Secretaria de Planejamento. 2 secretarias bastante importantes, bastante burocráticas, né? Mas com todo um trabalho direcionado ao crescimento do município, todo um trabalho focado em realizar realmente o que Serafina precisa. Como é um município que demanda muito, nós temos grandes desafios. Então é um prazer sempre estar à frente dessas 2 pastas. Falar do de Morvan, então, vem da área privada, né? Foi um grande desafio estar entrando na Secretaria de Fazenda, totalmente diferente, a área pública totalmente peculiar, complexa, mas muito interessante e um desafio muito grande que todo dia algo diferente a ser feito. E pela minha cidade, que eu sou entusiasta de Serafina. Então, acho que isso é muito importante, estar podendo contribuir com o mandato atual, com o senhor Valdir e o Matiello. É isso aí, a responsabilidade dos números, né, de Morvan. Pois é, então tudo que nós vamos falar hoje fala sobre o complemento, sobre o sucesso que cada cidade, a gente acaba hoje falando de Serafina Corrêa, como já falamos de outras cidades aqui da região, e como é bom a gente também estar por dentro, conhecer cada pedacinho da nossa região, saber que tem uma história muito especial. E, prefeito, como a gente vê essa história de Serafina, eu vou questionar a Fernanda em relação à história, mas ver hoje a cidade é satisfação. Chegar na sua cidade e ver a estrutura que tem, ver como pode receber as pessoas também que vêm para visitar. Como o senhor vê isso? Olha, é muito gratificante para nós, sabermos, eu como sou nativo de Serafina, como todos nós estamos aqui. Eu lembro de quando emancipou Serafina Corrêa, eu tinha meus 6, 7 anos, né? E a gente lembra da cidadezinha tão pequena que era e tal, o distrito de Guaporé. Teve uma batalha muito grande aí, porque o Guaporé não queria perder o distrito de Serafina Corrêa, porque representava praticamente, eu acho que quase 30% do orçamento deles. Aí entrou na época questões políticas e outras questões que sempre existem quando se fala em emancipação, mas aí teve um movimento muito grande no nosso município, até com os parados vigários na época, entrou a questão religiosa e teve o plebiscito, digamos, da votação do sim ou não, e na época daí o sim foi o vencedor, e daí a partir dali foi feito o trabalho de emancipação. E foram 61 longos anos que estamos aqui, é nova, mas já não deixa de ser 61 anos, não é pouco também. Então, agradecer a cada um dos administradores que por ali passaram, que todos tentaram fazer a sua parte e fizeram o seu melhor. Nós estamos aqui agora indo para o 2º mandato também, certamente vamos buscar eu, juntamente com o meu vice-prefeito Matiello, e todo o secretário e servidores que nos apoiam, a comunidade, fazer o nosso melhor para que Serafina continua no rumo do crescimento da maneira que está indo. É um município que nós temos uma indústria forte, o comércio forte, a agricultura forte, então nós fazer a nossa parte, levar o nosso melhor a nossos munícipes para que cada dia mais possamos ver o nosso município crescer.
E virou orgulho É, dessa exato. gente de continuar, de permanecer em Serafina e crescer. Isso é muito bom. E vamos falar, sim, um pouquinho sobre a história, Fernanda. A gente gostaria de saber um pouquinho de como aconteceu até antes da emancipação, como era Serafina. Falar de Serafina é sempre um orgulho, Laura. Até porque, como o Valdir falou, todos nós nascemos em Serafina e eu, em particular, nasci, me criei, tive meus filhos em Serafina e continuo morando em Serafina. Falar de Serafina Corrêa é voltar no passado e lembrar os nossos imigrantes italianos. Então, Serafina Corrêa é uma cidade de origem italiana que teve na colonização a sua formação. Ela recebe o nome de uma mulher, Serafina, Dona Fifina, conhecida, né? Que foi a esposa do primeiro intendente de Guaporé, que foi designado para trabalhar na região e ficou responsável por Serafina Corrêa. Com o seu falecimento, e a Fifina casou e depois saiu de Serafina e foi embora. Casou com um senador, o prefeito Valdir pode me ajudar também na Sim. história, né? E ela se transferiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Em homenagem a ela, Serafina Corrêa, então tem o seu nome. Hoje nós temos os restos mortais da Dona Fifina no mausoléu, lá em Serafina Corrêa, que é um ponto de referência, um ponto turístico, um ponto que é para nós conhecido como mausoléu. Então ali nós temos os restos mortais, ela recebe as suas homenagens e o nosso reconhecimento. Falar de Serafina Corrêa é uma responsabilidade muito grande, Laura, diante dessa história, porque hoje, como todos os municípios da região, a nossa comunidade não é mais só de origem italiana. A gente tem uma miscigenação de etnias e isso nos preocupa e, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande manter viva a nossa cultura mãe, que é a cultura italiana, e valorizar as demais etnias que fazem parte da nossa comunidade hoje. Então, a gente está buscando, né, prefeito Valdir, resgate dessa cultura para que as gerações de agora conheçam o que foi Serafina, o que está sendo Serafina e o que Serafina pode ser. Serafina ficou conhecida na região pela sua cultura italiana, pela música. Hoje é conhecida pela gastronomia, mas nós temos muito mais potencial. Serafina está conhecida hoje como a capital nacional do talhão. Foi conhecida como a cidade de simpatia, continua sendo conhecida como a cidade de simpatia. Hoje é a cidade do Fast Pizza, a cidade dos festejos Farroupilha. Então nós temos uma miscigenação muito grande de etnias e de culturas. Mas é sempre uma emoção, porque a gente quando fala de cultura, quando fala de Serafina, a gente não tem como não falar da nossa história. E quando a gente fala da nossa história, não temos só a questão profissional, nós temos a questão de sentimento. Ontem nós tivemos a oportunidade de comemorar os seus 61 anos de emancipação política. Diante de uma realidade toda que a gente vem vivendo há mais de 1 ano e meio com a pandemia do Covid-19, a gente buscou resgatar um sentimento que todos nós estamos ávidos por ter, que é o contato, que é trazer de volta as coisas boas que o nosso município tem. Acredito que a gente tenha conseguido, né, prefeito Valdir, Com certeza. com todos os projetos que se desenvolveram neste mês de julho. E é uma característica da nossa administração, é trabalhar o resgate da nossa história, do que é mais caro para o povo serafinense, que são as nossas histórias de família. E mostrar para as gerações futuras e para os nossos imigrantes que hoje fazem parte da nossa comunidade, quanto bonita foi a nossa história, quanto ela é bonita e quanto ela pode ser ainda mais bonita com as misturas das culturas. Com certeza, quando a gente ouve vocês comentarem sobre essa questão de precisamos valorizar quem chegou, porque sim, se não fossem eles, os primeiros, a gente compreende que a estrutura não estaria aí. E hoje a gente vê que quando vem para embelezar pessoas novas, vêm ideias diferentes, a gente compreende que a gente tem uma história que a gente precisa valorizar e a gente precisa também receber o que de novo se recebe, né? Então isso é bacana de ter essa compreensão, porque, poxa, ontem comentando com a minha família, hoje a gente vai ter programa comemorativo aos 61 anos, e o pessoal disse, mas quantos habitantes tem Serafina Corrêa? Eu disse, então nós estávamos nos 17, 18 mil, então quando a gente compreende que sim,
Serafina cresceu bastante e ela recebeu muitas pessoas. Então, pensando nisso, se tem toda aquela situação de o cuidado com quem chegou os primeiros e com quem está chegando agora e fazendo parte da história, porque ela continua, né, prefeito? Com certeza, como tu bem falou, os primeiros foram desbravadores, são descendentes de italianos que ali se estabeleceram com muitas dificuldades. Eu tenho história tipo da minha avó que chegaram a cavalo, 2, 3 irmãos a cavalo dentro dos cestos, atravessando banhados, vindo de Veranópolis, atravessando por Guaporé, chegando até Serafina. E aí foram se estabelecer ali e pouco a pouco foi crescendo com o trabalho deles. Então, como você bem falou, hoje nós temos várias etnias de todos os estados, até do Rio Grande do Sul, de fora, que está em Serafina. Conforme o tempo a Serafina foi crescendo e a nossa mão de obra local já não era mais suficiente. Então, começou a vir a demanda de outras famílias, de outras regiões, que têm outras culturas. Então, mas a cultura mãe sempre foi italiana e nós, pouco a pouco, também queremos inserir essas novas culturas que já chegaram, que estão em Serafina, dar oportunidade para que eles também apresentem aquilo que eles têm de bom para nos trazer, para ficar assim uma situação melhor do que a gente vem fazendo. Então, assim, o governo está sempre atento, buscando alternativas, tanto seja culturais, de todas, para que eles tenham oportunidade agora de crescer junto com Serafina Correia, de crescer junto conosco, com o governo. Então, essa é a nossa missão. Eu estava comentando hoje com a Fernanda, nós temos que agora, a gente sempre faz, que nem nos anos 60 do município, a cultura italiana, mas agora nós temos que criar oportunidade para que essas pessoas, essas culturas diferentes também, eles se inserem dentro do nosso município, mostrando aquilo que eles têm de bom para a nossa sociedade. Sabe? Com certeza. E pensando nos 61 anos do município, a gente sabe que os festejos eles não podem deixar de ter. Por quê? Entendemos o ano pandêmico, estamos há quase 1 ano e meio em função da pandemia, a gente entende essa questão de não podermos estar próximos, de ter o cuidado. Mas os festejos, de uma forma ou de outra, eles precisam acontecer, porque, afinal, nós precisamos dar valor para tudo que se conseguiu até hoje. Pensando nisso, como foram os festejos na cidade de Serafina, Fernanda? Bem, dentro da limitação, então, né, Laura, da pandemia do Covid, nós organizamos e pensamos o aniversário do município como uma forma de resgate. Então, neste ano, nós trabalhamos de uma forma um pouquinho diferente e criamos o projeto Memórias Vivas, que ele se iniciou lá em maio, em que é um projeto em que a gente buscou o depoimento de 61 serafinenses que nunca tiveram a oportunidade de contar as suas histórias, de suas famílias ou de suas atividades de trabalho, mas que eles fizeram parte da história de Serafina Correia. Então, nós tivemos ali, todos os dias, o depoimento de pessoas, de serafinenses, contando as suas histórias. Nós tivemos desde as questões das crendices até o ofício que cada um desenvolvia, ou o seu antepassado, ou quem é a pessoa que ele estava representando. Tivemos o encerramento desse projeto no dia 24, e foi um momento muito bonito e muito emocionante, porque esses depoimentos, as pessoas abriram as suas casas, abriram as suas histórias de vida para que outros serafinenses pudessem conhecer pedaços da nossa história, detalhes da nossa história que antes nunca tinham sido falados. Nós conhecíamos a história catedrática, né? Já conhecida nos livros, registrada por imagens, mas ali nós tivemos histórias de vida e da construção do dia a dia da nossa história de Serafina Correia. Então foram 61 dias com o encerramento ontem, o último depoimento ontem, que nos emocionaram. E era muito gratificante, Laura, porque assim, todo dia as pessoas me diziam, quem vai fazer o depoimento hoje? Eu dizia, acompanhem nas redes sociais que vocês vão... Então era uma surpresa a cada dia, era uma emoção diferente a cada dia. Então esse foi o primeiro projeto pensando no aniversário de 61 anos de Serafina. Que bacana. Depois nós retomamos também, agora no mês de julho, um projeto que há muito tempo não acontecia. Nós desafiamos o comércio local a trabalhar no seu espaço de atividade
a decoração, toda ela reportada à nossa cultura mãe. E aí nós tivemos o concurso de vitrines, Minha História na Vitrine. Então ali nós tivemos as mais diferentes participações, cada um dentro da sua atividade, vitrines maravilhosas, com muita criatividade, todas elas reportadas à atividade que o comércio desenvolve. Vamos ter o encerramento do concurso de vitrines, agora na metade do mês de agosto, né, com premiação para as vitrines de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então esse foi o segundo projeto, Nossa História na Vitrine. E também um projeto também que não envolve o contato físico, mas não menos importante, porque também nos surpreendeu a participação dos serafinenses e a riqueza das imagens, que foi Minha Serafina em Foto, em que a gente desafiou os serafinenses, pediu a colaboração de que eles compartilhassem seus acervos pessoais com fotos antigas de Serafina, que se reportassem aos espaços que hoje são espaços turísticos. Tivemos ali imagens maravilhosas, nunca tinham sido vistas antes. Da neve em 65, da construção do hospital, da torre. Olha, eu convido a todos que busquem no Face da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa essas imagens. Porque aí o pessoal deixou aberta a página para que a gente pudesse compartilhar também. E depois essas imagens, elas farão parte do Arquivo Histórico Municipal. Eles estarão no acervo do Arquivo Histórico Municipal. São imagens belíssimas que retratam uma história e que retratam a participação do dia a dia de serafinenses que ajudaram a construir a nossa história e a Serafina Corrêa que nós temos hoje. Além desses 3 projetos, que eles envolvem mais a recuperação da nossa história, a valorização das famílias e das pessoas anônimas da nossa história, nós tivemos no dia 24, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, a nossa tradicional missa em Italiã, toda ela rezada, cantada em Italiã, com a participação, claro, dentro da limitação do espaço e o que nos é permitido, mas também uma missa muito emocionante, porque a religiosidade ela está sempre muito presente na cultura italiana. E também nós tivemos ontem à noite, a partir das 19 horas, quem pôde nos acompanhar nas páginas oficiais da Prefeitura Municipal, nós tivemos a live Filó Italian, em homenagem aos 61 anos de Serafina. Também uma live bastante emocionante, porque nós tivemos o prazer, né, prefeito Valdir, de entregar para a comunidade serafinense a obra escrita Italian Parcei e Grande, Gramática e História, que foi um livro que foi construído por mãos de serafinenses e colaboradores, que trabalha toda a parte da gramática, da história do Italian, e ele é importante porque trabalha a questão didática de como os professores podem trabalhar o Italian de forma paralela ao currículo nas escolas da rede municipal, estadual e particular do município. Então, nós tivemos a honra, né, Valdir, de entregar ontem, oficialmente para a comunidade de Serafina Corrêa, este livro que foi produzido por serafinenses e por colaboradores. Que bacana, e ver que todo o envolvimento que foi pensado da comunidade nos festejos. E hoje, agora falando sobre o livro, como é importante, porque quem não conhece, quem não tem na sua origem, às vezes, o italiano e não entende o italiano, por vezes não compreende a riqueza de poder manter isso vivo. Porque quando se tem um vô, quando se tem um pai, uma mãe, que em casa ainda se fala muito, compreende que os filhos já não sabem falar. Eles entendem o que o pai e a mãe estão falando, mas vai se perdendo. Então, como é bacana esse trabalho, e não é por valorizar demais uma cultura e não outras, mas sim compreender quem chegou e sim compreender como chegaram, porque a gente sabe que o italiano hoje é considerado uma língua. Quando se vai à Itália, o pessoal fala, ti parli veneto, e aí tu diz, mas como é que tu sabe, né? Não, é que é o estilo, quem veio trouxe isso e a gente segurou. Então, como é bonito. Inclusive, Laura, se você me permite, o italiano é a nossa língua cooficial em Serafina Corrêa. Ele é reconhecido como língua. E mais importante disso, Laura, tudo é que a gente tem a obrigação, além de ter o reconhecimento, a gente tem a obrigação dessa conservação do nosso patrimônio imaterial.
que Isso hoje o mesmo. italiano representa o nosso patrimônio maior e material. Então, conservar isso é uma responsabilidade e é uma obrigação, né, prefeito? Sim. E a gente vem trabalhando muito para isso. Quando você bem falaste, assim, é uma construção da história. E por isso que a gente voltou todos os nossos projetos, inclusive o nosso projeto, o nosso plano de governo, ele sempre se reporta ao reconhecimento de quem ajudou a construir a história, quem está ajudando, para que os que venham depois de nós continuem mantendo essa história viva. Com certeza, lindo. Essa história, ela precisa ser. Sobre a questão do Pode italiano, falar. agora, eu, criado nas famílias antigas, eu aprendi a falar em português quando comecei a ir para a escola. Minha avó, minhas tias que moravam na casa paterna, uma delas nem sabia falar em português. Então, por isso que é forte essa questão do italiano em Serafina, Coreia, como em todos os municípios aqui da região da Serra, que mais ou menos foram todos, na época, colonizados por descendências de italianos. Né? Então, eu aprendi a falar português quando tinha 7 anos de idade. E você sabia, assim, as palavras, mas você saía pouco. Na época, tu não saía de casa praticamente, né? Porque a criança dificilmente se levavam a algum lugar na Itália, era muito... mas na escola que a gente aprendeu a falar o português. Então, por isso, da importância da língua italiana dentro do nosso município, e acredito que em todos os municípios aqui da região da Serra, que também todos passaram por estas épocas, né? Com certeza. E quando o senhor fala isso, a gente compreende e por vezes a gente brinca com o nono, com a nona, porque estão falando uma palavra meio erradinha, porque eles misturam o português com o italiano. Sim. E a gente às vezes faz aquela brincadeira, ei, nono, fala, e a gente diz é isso, é aquilo. Mas a compreensão de que se teve essa língua mãe e depois chegou outra, então, e que a gente precisa ter todo o respeito. A gente justamente brinca, mas brinca em família. Eu digo, é uma situação que é bacana de ouvir e dizer, olha, mas que rico é ouvir isso também. Porque a gente sabe toda a mistura que teve, todo o conhecimento desse pessoal. Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e sim, na volta de Morvanto vai ter muito o que falar também aqui. Porque a gente aproveitou falar um pouquinho sobre a história, sobre todas as comemorações do município. E a seguir nós vamos falar sobre a questão do planejamento do município também. Então, pessoal, fica conosco. A seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais, 61 anos de Serafina Correia. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, comemorativo aos 61 anos do município de Serafina Correia. Estou aqui com o prefeito Valdir, com a Fernanda, os secretários a Fernanda e o de Morvan, falando um pouquinho sobre toda a história. E a gente teve toda essa compreensão e sim, a seguir também vamos falar sobre planejamento para o município, que é muito importante também. Mas algo que é bacana, talvez a gente voltar e só para finalizar, a questão de que se era proibido falar o italiano. A gente falou recentemente que, sim, hoje o município recebe todo um arquivo com todo um livro, com todas as palavras, explicações, enfim, a gente vai ser muito bacana para manter isso no município, mas a gente sabe que teve um momento que não foi tão fácil. Então, prefeito, o senhor viveu essa fase, talvez chegou a viver essa fase ou foi antes Eu ainda? não vivi, mas meus pais sim. Sim. Meus avós, meus pais. Acho que foi aí na época do governo Getúlio Vargas, na Segunda Guerra Mundial, e aí veio, pelas questões que eu não posso nem explicar o que, mas veio uma determinação de proibir a língua italiana no território brasileiro. Então, eu me lembro vagamente que meu pai me falava quanto sofreram nossos avós, nossos pais, digamos, pois eles não sabiam falar em português e só falavam em italiano. E eles tinham que se cuidar, falar o italiano fora de casa, ou na bodega, algum lugar que eles fossem, né? Porque eles podiam ser repreendidos e até presos. E aconteceu histórias que meu falecido pai contava, né? De pessoas serem presas por isso. Aí saiu, digamos, certas pegadinhas lá. O cara que tinha sobrenome Machado, ele não podia falar maneira, né? Ou se tinha sobrenome Sela. Então, lá, fulano de tal é Zareio, porque não podia falar o seu nome italiano. Mas aí começou a pegar as pegadinhas também na época, né? Claro. Então, a gente até hoje, ouve certas questões, né? Dele que lembra esse trecho da história, né, que era proibido falar a língua italiana. Então isso foi uma repressão muito grande e depois se perdeu porque os pais eles não queriam que os filhos falassem italiano. Não queriam, eles obrigavam os filhos a falar só em português porque eles ficaram com medo que pudesse também ser reprimido. E depois foi passando e voltou tudo normal. Mas muitas famílias, os próprios filhos, eles desistiram do italiano por essa repressão da proibição da língua na época. Com certeza, ainda bem que as coisas foram mudando novamente, né, Fernanda? E eu mesma, por exemplo, aprendi o italiano de ouvir a minha avó. Então eu tive o privilégio de conviver com os meus avós e eles só falavam italiano. Eu me lembro que a minha avó misturava muito italiano com o português. Então eu aprendi o italiano de ouvido. E agora, com o passar do tempo, com o amadurecimento, né, a gente começa a valorizar mais a cultura, a gente começa a ter uma outra visão da vida. E eu comecei a falar o italiano. Com bastante dificuldade também, né? Mas de ouvido, e agora a gente vai aprendendo a falar. Então, o objetivo desse livro é buscar resgatar aquele período em que a gente não podia falar. E ao mesmo tempo que a gente tem o livro, que é uma gramática, história e didática, nós temos também o dicionário do italiano. Também foi produzido lá. E aí a gente consegue fazer um trabalho pedagógico nas escolas do município, a princípio, e estender o desafio para as demais escolas trabalharem a questão da transversalidade, né, do currículo. Falar um pouquinho do italiano nos reporta a educação, né, porque todos os projetos culturais, todo o desafio de manter a cultura viva, aonde que a gente vai trabalhar e de que forma? A nossa esperança são as crianças. Então, nós precisamos trabalhar sempre alinhados com a educação. A Secretaria de Cultura e Educação tem que andar juntas, né? Porque eu proponho os desafios e a Secretaria de Educação me auxilia executando
E aí, através da educação e das crianças, é que chega nas casas, nas famílias, e a gente tem, assim, a conservação do nosso patrimônio. Muito importante isso e necessário, muito necessário. É isso aí. Até agora recordei de um livro escrito por uma professora brasileira, hoje ela mora na Itália, e era Ti tasi sempre, ti parli mai. Que justamente foi a questão da repressão, foi tudo, e tem toda a explicação, acho que é um bom livro. Agora não me recordo o nome da professora, mas eu achei pertinente para o momento comentar, porque sim, a gente sabe que existem várias obras que são importantes serem lidas pelo nosso povo e para poder entender toda essa situação, porque quem nasceu depois, quem veio depois e está tudo bonito e feito, tudo prontinho, é fácil, está prontinho, né? Mas para quem viveu a época, quem pôde, então é bacana lembrar. E agora, pessoal, nós vamos passar para outro assunto. Agora nós vamos falar sobre planejamento, né, de Morvan. Como a gente pode compreender, tu estás já há 2 mandatos nestas pastas, e como a gente pode entender como está sendo feito, o que pode se esperar para a cidade de Serafina Correia? Bom, após comentar a riqueza da nossa cultura, a riqueza do nosso povo, né? O trabalho, a força de vontade, é sempre interessante colocar onde Serafina está e onde pode chegar, né? Com certeza. Serafina é um município com uma indústria muito desenvolvida, né? Com um comércio também bastante efetivo, e isso, com certeza, é fruto do trabalho dos nossos antepassados e também de todos que buscam Serafina, né, e adotam Serafina como sua casa, nova casa, e contribuem para o crescimento. Serafina cresce muito a cada ano, uma economia muito forte, muitos projetos foram realizados no passado. A nossa busca sempre é por atender às demandas da população no geral. Nós não temos projetos que busquem apenas um nicho ou outro. O nosso maior projeto é o serafinense, certo? Nós temos grandes projetos na área de iluminação pública, estão sendo concluídos. Nós temos projetos de melhorias na educação, com construção de novas estruturas. Nós temos projetos de tornar total a base de pavimentação na área urbana, que isso logo adiante nós teremos concluído antes do final desse mandato. E outros projetos ambientais, outros projetos culturais, outros projetos de embelezamento do nosso município, que isso eu acredito que seja necessário para nós levarmos adiante a estrutura como um todo, né? Nós temos a parte cultural bem desenvolvida, a parte de educação, saúde muito bem organizados, e a questão industrial, nós estamos promovendo muito o crescimento disso. Nós acreditamos que buscar cada vez mais aperfeiçoamento dos nossos munícipes, aperfeiçoamento de quem vai investir no município, colocar, o Sr. Valdir busca muito isso, nós temos que dar oportunidades, né, para que se amplie o crescimento de pequenas e médias e reativem outras indústrias, né, buscar empregos cada vez maiores, eu diria mais tecnológicos, né, para conseguir segurar o nosso povo em Serafina. Né? Nós não podemos exportar mão de obra, nós temos que manter a nossa mão de obra qualificada ali então. Então isso é um desafio todo dia, nós estamos sempre muito abertos a novas ideias, nós abrimos a população em consultas populares essa questão do que é melhor para a Serafina realmente, né? Nós temos toda uma gestão, toda a parte administrativa, mas quem faz parte são os munícipes, quem tem que ter direito a opinar são os munícipes, né? Então acho que é muito importante isso. O Sr. Valdir vem buscando muito essa questão, né? É uma administração voltada pro munícipe, pro serafinense, que o serafinense se sinta bem estando em Serafina. Com certeza, quando se pensa no incentivo para essas empresas, poder oferecer empregos bons para que o povo possa se sentir bem em trabalhar, em ter o seu emprego, ter a sua moradia garantida, ter tudo certinho, e a receita para o município, que também isso é muito bom, né, de Morvan?
pensando nos incentivos? Com certeza. Nós estamos trabalhando arduamente nessa questão de desenvolvimento de benefícios consistentes para atrair empreendimentos. Nós estamos buscando, junto por exemplo, o SEBRAE, para desenvolvermos mais essa questão do empreendedor, né? Tanto que estaremos aí logo adiante com a sala do empreendedor montada, justamente para desburocratizar a abertura de novos negócios, fomentar novos empreendimentos, novos negócios no município. Isso é uma forma de trazermos alternativas de crescimento para a nossa população. Com certeza. E pensando em aplicativos, a cidade já tem algum aplicativo que possa ser acessado tanto para o cidadão, para o munícipe? Nós estamos em desenvolvimento de algumas plataformas, né? E isso é dentro do programa todo que nós estamos montando, e logo adiante a gente vai ter novidades aí nessa questão. Ótimo, maravilha. E agora, pensando também, quando a gente fala em incentivo, e a gente sabe o quanto é importante para quem está... famílias, quando é um chefe de família, quando são pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento próprio e assim da nossa comunidade, a gente pensa também na prefeitura na agricultura, porque a gente fala sobre empresas, fala sobre outras questões, mas a gente entende que a nossa região ela é muito forte na agricultura. Como o senhor vê isso? Como o Timorvão vinha falando antes, nós dentro da área urbana estamos executando praticamente todos os bairros que nós tínhamos populares, que não eram pavimentados. Agora estamos concluindo essas pavimentações e logo adiante aqui nós estamos praticamente indo para o lado da agricultura, seja na questão de pavimentação asfáltica, né, que também nós somos muito demandados por ser uma agricultura forte, que você falou. Então agora nós vamos se voltar um pouco também para o lado da agricultura. Então nós temos aí, dentro de poucos dias, o começo já de uma pavimentação asfáltica, que não é um trecho muito grande, mas é um começo. E nós pretendemos, dentro do nosso governo, buscar alternativas, recursos federais, para que nós possamos levar ao nosso agricultor pavimentações asfálticas pouco a pouco. Cada governo que passa deverá fazer a sua parte, e dentro de determinados anos nós podemos dar esse conforto ao nosso agricultor, né? Porque ali é onde que passa a produção primária, e hoje representa para nós praticamente 35% do nosso orçamento do município vem da agricultura. Hoje não existe mais o pequeno agricultor, hoje são empresários da agricultura. Com certeza. Então nós temos que olhar com outros olhos. Inclusive nós agora estamos adquirindo vários equipamentos, maquinários pesados, para que nós possamos fazer um trabalho melhor, seja ela nas estradas vicinais, seja ela no acesso à propriedade, seja ela numa terraplanagem que o agricultor precisa, e cada dia está demandando mais de recursos do município, de investimentos para que eles também possam crescer e trazer retorno para o nosso município financeiro. E então nós estamos investindo muito agora nessa área da questão agrícola aí. E não deixando de lado, sim, a nossa urbana, que a gente está sempre tentando manter a cidade limpa, a cidade em dia, e fazer todas as melhorias que são necessárias, né, dentro da nossa área urbana também, como ela é bem vista pelas pessoas que vêm de fora, por ser afinal uma cidade limpa, bem cuidada. Mas ainda estamos longe de chegar aonde nós queremos chegar. Certamente, cada dia sempre pensando em melhorar mais para trazer mais conforto à nossa sociedade. Com certeza. Quando a gente pensa, claro que é o suporte para toda a comunidade, tanto rural quanto urbana. Porém, quando a gente entende a questão do interior, que sim, antigamente se falava que se sofria muito quem estava no interior. E hoje a gente vê grandes empresários com maquinários fantásticos, e tu diz, olha a estrutura que esse pessoal tem. Então, como é bom poder também fortalecer, porque a gente sabe que esse material primário a gente tem a necessidade também, né, prefeito? Exatamente isso. E nós levamos na gestão passada ainda toda a instalação de fibra óptica, né, para a internet em todo o interior de Serafina Corrêa. Era uma reivindicação de muitos anos, e a gente, como vê a modernização no mundo, do país, do estado e no município, eles também precisam ter esses benefícios para poder também manter o jovem dentro da sua propriedade.
porque senão, se ele não tem, digamos, acesso às redes sociais lá na agricultura, ele procura o setor, digamos, urbano. Então a gente, já no governo passado, foi uma reivindicação de muitos anos, levamos todo o cabeamento de fibra óptica, todo o interior de Serafina Correia. Então todo agricultor tem este benefício, que o município está sempre atento para que nós possamos manter eles na sua propriedade. Porque cada dia mais as famílias vão diminuindo, tem poucos filhos, muitos se evadiram, foram para a indústria, trabalhar na cidade, e ficaram os pais e algum filho que ficaram junto para poder manter vivo a sua atividade. Então o município tem que fazer a sua parte de levar a comodidade no interior para que essas famílias se mantenham no lugar produzindo e trazendo riqueza para a nossa cidade. Sem contar que o interior ele está super moderno e que a gente fala quando a internet chega, ela não é somente assim, estou recebendo informações de fora, enfim, mas quantas vezes hoje as máquinas precisam de aplicativos, precisam de instalações de softwares, e a gente compreende que tudo isso faz parte, e como é bom saber que agora quem está ali tem possibilidades, então o trabalho se torna muito mais tranquilo. E a gente pensa também, Dimorvan, na questão dos programas que vêm para auxiliar e fortalecer, como o prefeito fala. Com certeza, cada dia mais a gente encontra propriedades altamente tecnológicas, né? Nós temos uma base muito forte de produção leiteira, produção integrada no município, então eles já têm um conceito de empresas grandes por trás, né? Isso, o agricultor tem acesso à informação de primeiro mundo, e a tecnologia aos poucos, né, vai chegando às vezes nas propriedades de forma muito rápida, né? Uhum. Então esse projeto foi um dos projetos que proporcionou para a agricultura ter esse acesso mais tranquilo, né? E pela dinâmica que nós temos no município, na nossa produção, a gente sabe que isso foi altamente necessário e um dos melhores programas que já vieram para a agricultura no nosso município. Maravilha. Pessoal, nós vamos dar agora só um intervalinho, porque eu vou chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1 e está com as notícias, as manchetes deste Expresso Meio-Dia. Bom dia, Thiago. Fala para nós o que temos para hoje. Muito bom dia, Laura. Muito bom dia a Fernanda, também ao Dimorvan e ao prefeito Valdir Bianchi. Os destaques do Expresso Meio-Dia da nossa edição de hoje ficam por conta de que na região está constatado uma diminuição das internações nos hospitais por conta da Covid. Uma ótima notícia que aguardamos muito tempo para poder dar aqui no nosso jornal. No estado do Rio Grande do Sul, inicia hoje o recesso escolar, que se estende até o próximo dia 3 de agosto. No Brasil, o destaque é que mais de 20 entidades assinam uma petição encaminhada ao Congresso Nacional pedindo a total rejeição do novo projeto de lei que mudaria o imposto de renda. E os destaques internacionais, nos Estados Unidos, a pandemia ameaça agora a camada daqueles que decidiram não se vacinar, que podem propagar o coronavírus em outras camadas sociais. Sendo esses os destaques da segunda-feira, eu aguardo vocês logo mais no Expresso Meio-Dia. Um ótimo programa para vocês, Laura. Muito obrigada, Thiago. E agora, antes de irmos para o intervalo comercial, eu gostaria de chamar um vídeo especial feito pela Conecta Mais para a cidade de Serafina Correia. E a seguir nós vamos para um breve intervalo comercial e retornamos com o programa nesta manhã. Roda para nós, produção. Conseguimos? Fundada em 22 de julho de 1960, Serafina Correia guarda consigo todo o amor e o prestígio dos seus imigrantes. A história é longa e iniciou lá por volta de 1892. Depois de tantos anos, histórias, lutas e vitórias, hoje, 25 de julho, podemos comemorar mais um ano de emancipação político-administrativa.
pouco mais de 17 mil habitantes, conhecido como os Serafinenses, o município é conhecido por sua tradicional e deliciosa Fast Pizza, que deixa todos com um gostinho de quero mais. Nossas lentes estiveram presentes em diversos momentos e, por meio delas, transmitimos conhecimentos nos mais diversos âmbitos. Conhecimentos estes que estão disponíveis para todos que desejarem. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para a Serafina Correia e seus munícipes. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, um programa comemorativo aos 61 anos do município de Serafina Correia. Estou aqui com os representantes do município, estamos conversando, entendendo um pouquinho da história e também como hoje nós encontramos Serafina Correia. E para nós que somos de outras cidades, a gente entender também como é o funcionamento da nossa região, como é importante. A gente tem uma visão geral de tudo que acontece aqui e como se evolui. Isso é muito bom. E agora, falando sobre evolução, a gente precisa falar sobre a VRS 851. Prefeito, por favor, faça essa colocação que ela é tão importante também para nós aqui da região. Com certeza, Laura. Bom, a VRS 851, ela vinha num estado precário há muitos anos. E tapa buraco daqui, tapa buraco aí. Quando a gente depende do DAER, é complicado, então eles também têm muitas atividades. Então o município acabou assumindo em certo tempo aí de fazer o tapa-buracos. Mas nós vinhamos buscando essa alternativa já no governo passado, pleiteando a nível de estado com o secretário Costela, na possibilidade de recapeamento desta VRS. Graças a Deus, eu tinha quase certeza que no mandato passado ele tinha me garantido que viria, mas como a gente sempre tem um pouco de medo, né? Porque aí no começo deste governo, eles nos chamou no Porto Alegre, no gabinete dele, e disse, prefeito, estou te garantindo a recapeamento da VRS 851. E realmente cumpriu com aquilo que nos prometeu. E está ali esta grande obra, porque ela não só Serafina, todos os municípios que ali transitam, desde a Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, que sai pelo atalho do Careiro, eles vão encontrar agora uma estrada pavimentada, toda ela quase 9 quilômetros, né? Ficou muito bonito, sinalizada. Então, uma obra muito importante, não só para Serafina, mas para toda a região aqui que ocupa e que precisa dessa estrada. Então, acho que foi muito importante. Esse é um ponto positivo de toda a região, do nosso município e do governo do estado. Pois é, e como é importante, porque eu digo, os acessos ao município, eles precisam estar bons, porque a gente tem a questão das indústrias, de quem precisa da estrada todo dia. Exato. Então, quando se vê que tem uma preocupação especial com isso, faz toda a diferença para a comunidade, né, prefeito? E agora, então, a gente vai ir direto ao assunto da saúde, prefeito. O que podemos pontuar sobre a saúde lá no município de Serafina? Bom, a saúde, de um ano e meio para cá, teve muitos questionamentos, teve muitas dificuldades, não só no nosso município, como em todos os municípios, em todo o estado e país. Mas, Serafina Correia, nos nossos governos do MDB, sempre fomos muito atentos à saúde, sempre investimos muito na saúde. Nosso orçamento da saúde é 15%, mas nós chegamos a investir até 23%, 24%, para poder dar uma saúde de qualidade ao nosso cidadão serafinense. E isso nós sempre íamos fazendo, buscando alternativas novas para que o cidadão se sinta bem morando em Serafina Correia. Às vezes a gente não consegue alcançar tudo, mas a gente chega perto. Também as questões da pandemia afetaram muito os hospitais. Sim. Como em toda a região aqui, os hospitais, como ele é um filantrópico, mas nós sempre estamos atentos e quando eles demandaram de recursos para dar um suporte, também quero aqui registrar e agradecer à Câmara de Vereadores, que sempre foram parceiros quando que precisa de destinar recursos para o nosso hospital. Nós assumimos em 2017, junto com a falecida Meia, nosso hospital estava fechando e nós assumimos o compromisso a partir dali de incentivar o hospital para que tivesse fôlego, para que pudesse voltar a funcionar da maneira que o cidadão serafinense precisa, e graças a Deus a gente tenha conseguido isso. Este ano, em função da pandemia, também passaram por algumas dificuldades, como todos os hospitais, que a gente se reúne nas associações de municípios e todos estão na mesma situação. Então, a gente já repassou esse ano quase 400 mil, 360 mil para o hospital, com o apoio da Câmara de Vereadores, também destacar, elogiar, que todos concordam quando se trata de saúde. E nós sempre fomos o governo de cuidar muito da saúde do nosso povo. E isso faz a diferença. Faz a diferença. Nós, como o Dimorvan falou antes, somos um governo voltado às pequenas coisas, voltado às pessoas. E às vezes o pequeno gesto
é aquilo que a pessoa, digamos, ela dá muito valor. Não somos um governo de grandes obras, mas de obras necessárias em todos os setores do nosso município. Que bacana, prefeito. Muito bem colocado. E agora, então, tendo esse panorama geral sobre a saúde, a gente sabe que, infelizmente, com a pandemia, a gente encontra os municípios com, por vezes, as mesmas dificuldades, mas aos poucos se adequando. Enfim, o importante é a gente saber que está, aos poucos, também sem Covid, a gente vê que os números estão baixando, então isso tem facilitado a vida inclusive de quem está à frente da comunidade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o turismo, esporte, a cultura, né, Fernanda? O que podemos pontuar sobre esta pasta? Complementando o que o prefeito Valdir falou, é nosso compromisso de governo trabalhar com as pessoas do município. Então, falar em turismo é nos reportarmos ao nosso plano decenal de turismo. Então, nós temos o compromisso de botá-lo em prática, né? Mas nós vamos trabalhar e muito a questão do turismo rural, que até hoje não está sendo explorado em Serafina Corrêa. Já estamos firmando parceria, né, colega, com o Sebrae, e em breve estaremos dando formação para aquelas propriedades do interior que se habilitam a colocar junto conosco e com a comunidade serafinense o plano decenal em prática, e eles estaremos em breve oportunizando a formação básica para que essas propriedades estejam aptas e preparadas para receber os nossos visitantes. Ao ouvir falar dos acessos de Serafina, muito importante, porque nós não podemos falar em turismo se nós não tivermos acessos adequados, se nós não estivermos aptos e em condições de receber as pessoas que chegam até Serafina. E mais do que receber, fazer e criar neles a vontade de que voltem para Serafina. Serafina Corrêa é conhecida pela Via Gênova, pelos castelos da Via Gênova, pelo Cristo Redentor, pelo Santuário Nossa Senhora do Rosário, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, o Camping Carreiro, que é conhecido e é ponto turístico, acredito que quase um dos mais antigos de Serafina Corrêa. Então, o nosso desafio é continuar mantendo e ampliando esses espaços, mas também oportunizar outras formas de turismo e de lazer. E uma delas é o turismo rural. Na questão do esporte, Serafina também foi conhecida há tempos atrás pelos esportes náuticos que aconteciam, né, no Camping Carreiro. Jet ski, motocross. Então, a gente vai retomar esses esportes e criar outros esportes. Nós temos dentro da prática esportiva e de lazer, há 2 anos atrás, quando a gente podia fazer, né, Valdir, 9 campeonatos esportivos desenvolvidos dentro do município de Serafina Corrêa. Então, mantê-los e ampliar essa prática é um compromisso da Secretaria de Turismo. Com certeza, bacana ouvir, Fernanda. A gente sabe que a gente teria muito mais a falar dentro desta pasta, compreendemos, porém nosso tempo hoje é curto, mas com essa pincelada a gente já compreende o comprometimento dentro de toda essa pasta, que realmente ela dividida e a gente sabe que tem muito trabalho a se fazer. Mas eu, Laura, já me reconvido para estar aqui numa outra oportunidade e falar só de turismo e cultura. O que é o máximo. Com certeza nós vamos adorar estar E eu vou ficar muito feliz, né, prefeito, junto com o senhor e os demais colegas com quem eu trabalho, estar aqui falando só de turismo e cultura, que Serafina Corrêa tem muito a oferecer. Serafina é uma cidade maravilhosa e convido a todos para que venham conhecer as nossas belezas. E todas as cidades da nossa região precisam entender isso. Porque como nós somos ricos, eu digo a região inteira, então se Serafina tem essa visão, nós precisamos estar juntos. Porque quando a gente pensa no turismo, hoje, com o retorno aos pouquinhos, na questão da pandemia, a gente vai vendo que o turismo é interno. E são pessoas daqui que vão até Serafina que vai até tal lugar. E a gente vai fazendo todo, e aos poucos, fortalecendo para que pessoas de fora venham. E aproveitem de toda a nossa região. Exatamente, Laura. E outro desafio importante e necessário é fazer que a comunidade esteja receptiva a essa nova forma de turismo. Exato. Porque o turismo ele não acontece só na secretaria ou só pela vontade do gestor ou do secretário da pasta. Ele vai acontecer efetivamente na comunidade. Então, se a comunidade está aberta e receptiva, o turismo acontece naturalmente. Com certeza, muito bem colocado, Fernanda. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho
de uma forma breve, sobre a educação, prefeito. Educação de Serafina. Bom, a educação também é uma das pastas que o município se preocupa muito, porque ali é onde é a base do nosso futuro. Com certeza. Eu sempre falo que a criança é o futuro da manhã. Se ela é bem educada, bem alimentada e dando todo o suporte no qual o nosso município, graças a Deus, estamos fazendo. Estamos buscando novas alternativas. Estamos buscando agora, provavelmente, uma vinda de mais uma creche, de uma estrutura maior que abrigue lá seus 350 crianças. Estamos também adquirindo mais um setor onde tem uma creche, que eu acredito que dentro de pouco tempo irá se concretizar esse negócio. Está aqui o secretário de Morvan, que está fazendo essa negociação. E então a gente está buscando alternativas para que cada dia mais aumenta a demanda de emprego de famílias e que tem criança, e nós temos que ter o espaço para que essa criança seja bem cuidada, seja ela na educação, seja ela na alimentação. Então esse é o nosso desafio, este é o nosso compromisso. E a gente vai buscando, que nós também temos outros projetos. Acho que eu gostaria até que a Fernanda, como professora, poderia falar sobre o projeto da robótica dentro das escolas, que foi um projeto que se destacou a nível nacional, pode dizer, porque ele foi premiado em São Paulo. Então, eu passaria para a Fernanda nessa questão da educação, como ela é professora, tem mais conhecimento. É isso aí, Fernanda. Conhecimento o prefeito tem até mais do que eu, né? Mas assim, ó, a rede municipal de ensino ali de Serafina Corrêa, ela é, eu diria que bastante grande, bastante significativa, porque nós atendemos, em média, 1.800, desde a da educação infantil até os anos finais da educação básica. Estruturada em 12 escolas, todas elas equipadas, modernizadas, e com a vinda da robótica, então a gente buscou a Secretaria de Educação, na pessoa da Prof. Morgana, que está à frente da pasta, desenvolver projetos que voltem para a tecnologia, que é uma forma de chamar a atenção dessas crianças e desses adolescentes para uma outra alternativa dentro da educação. Considero o sistema educacional de Serafina muito bom, de qualidade, com um quadro de pessoal a atender todas as necessidades. Claro que dentro de 2 anos com essa pandemia, ela ficou um pouco prejudicada, porque não só Serafina, como todas as instituições de ensino, eu como professora sei da dificuldade que foi para cada professor se reinventar diante desta realidade. E não só os professores, as escolas tiveram que se reinventar, a forma de ensinar. E eu vi a importância da internet, né, seu Valdir? O pessoal do interior podia acompanhar online as aulas. Então, é toda uma rede, é toda uma estrutura que se faz necessária para que a educação, através da educação, a gente tenha chegar o conhecimento, chegar a cultura e chegar a informação, seja ela urbana ou da área rural. Com certeza. Então, muito importante a vinda dessas 2 creches, porque como mãe também a gente tem que ter a tranquilidade, né, de ter aonde deixar os nossos filhos quando a gente vai trabalhar. Então, a vinda dessas 2 creches abre, me ajude... 380 vagas. Isso. 2 turnos. E, com certeza, nós não temos hoje falta de vagas, mas isso vai nos dar com certeza, uma segurança, uma tranquilidade muito maior. Complementando o que a Fernanda comentava sobre robótica, nós tivemos premiações em São Paulo, em 2019. Do 5º ao 9º ano nós tínhamos implantado robótica. E agora, para esse ano, a gente vai estar ampliando desde a primeira até o 9º ano. Isso é um investimento para desafiar o aluno, para colocar ele num cenário novo, um cenário dinâmico, um cenário de aprendizagem um pouco mais voltado ao próprio crescimento. Educação, o município, como o senhor Valdir falou, como a Fernanda bem frisou, é um tema muito importante e com certeza não se vê outra alternativa a não ser investir. Investir em projetos que desafiem a criança, desafiem o jovem, o adolescente, utilizem essas crianças num contraturno para dar estruturas, tirar ele da rua, tirar ele do ócio e jogar ele para a aprendizagem e cada vez mais tecnológica, cada vez mais inclusiva, né? Fazendo com que esse jovem seja um profissional do amanhã,
com formação, com conhecimento e trazendo para a Serafina o benefício. Isso é trabalhar para o futuro do nosso município. Inclusive, complementando, o Sistema Educacional de Serafina Corrêa, ele investe bastante em projetos paralelos em contraturno, na área do esporte, né? De Morvan, né, prefeito? Sim, bola no na teto, área da cultura. Né? Então, nesse mês do município, as escolas desenvolveram todo mês projetos maravilhosos que podem, quem quiser acompanhar, podem procurar a página da prefeitura, a página oficial, o site oficial da prefeitura, o Facebook, e vão ver os trabalhos maravilhosos que se reportaram à nossa cultura. E na área do esporte também. Então, a educação ela é muito importante, porque ela é um instrumento que faz com que tudo chegue nas famílias. Seja a questão da informação da saúde, da cultura, do esporte. Então, a educação ela tem que estar interligada com todas as demais secretarias. É uma rede, né, de trabalho e esse trabalho tem que ser em conjunto. Tenho a certeza de que esse trabalho está sendo atingido, o objetivo está sendo atingido, porque os resultados a gente vê na efetivação dos projetos. Com certeza. Pessoal, o nosso papo dessa manhã está ótimo. Eu gostaria, inclusive, de dar o espaço para que cada um possa fazer as suas considerações finais perante algum, talvez, assunto que a gente possa não ter comentado. Enfim, Fernanda. Laura, eu agradeço o espaço, o convite e faço o convite para que os nossos telespectadores venham até Serafina Corrêa, a região, venham conhecer as nossas belezas, conhecer a nossa hospitalidade. Foi um prazer imenso estar com todos vocês nesta manhã de segunda-feira e espero em breve estar retornando ao programa, então, para falar, né, o compromisso do turismo e da cultura de Serafina Corrêa especificamente. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Fernanda. Muito bom estar por dentro de tudo que acontece por lá. E eu digo, e vocês trouxeram de uma forma tão leve tudo isso para nós, é tão bacana, porque o entendimento ele foi, com certeza, chegou às famílias, ao pessoal tanto serafinense, a quem é de fora também, o conhecimento. Então, coisa ótima. De Morvan. Laura, da mesma forma, agradecer o espaço. Sempre é bom estar levando a informação sobre o nosso município, né? Sobre um município tão rico em cultura, em todas as áreas. Com certeza teríamos muito a falar, muito a conversar, mas convidamos, né? Reitero o convite que a Fernanda fez, que conheçam Serafina, que visitem Serafina, que nós somos um povo muito acolhedor, muito acontece por lá, muitos eventos e a região está convidada a nos visitar. Maravilha, muito obrigada, de Morvan. E prefeito, suas considerações para essa manhã? Muito obrigado, Laura, por nos dar a oportunidade de estar aqui, levar a cidadão serafinense e a região o conhecimento da nossa cidade. Quero agradecer aqui a secretária Fernanda. Em nome dela, quero agradecer a todos os secretários que fazem parte do nosso governo, juntamente com o de Morvan. Quero agradecer a todos os munícipes de Serafina Corrêa, a todos os funcionários públicos, aos vereadores que prontamente estão analisando nossos projetos importantes e estão sempre dando positivo, que isso é muito importante pelo crescimento do município. Queremos aproveitar para agradecer todos os administradores que passaram nesses 61 anos de emancipação política de Serafina Corrêa, que cada um fez a sua parte e hoje nós temos a incumbência de fazer a nossa. E agradecer o espaço e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. E estaremos à disposição quando precisar das nossas ideias, do nosso trabalho, daquilo que representa Serafina para toda a nossa região. Maravilha, prefeito. Ficamos muito felizes, porque a gente sabe que ter à disposição pessoas que possam representar o seu município, vir trazer toda essa informação é muito importante para quem é do município e também para quem faz parte de toda a nossa região. Agradecendo a vocês que estão aqui comigo, agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã, convido para ficarem com a programação da Conecta Mais e aproveitar e parabenizar pelo dia de ontem, dia 25 de julho, os 61 anos de emancipação do município de Serafina Corrêa. Então, pessoal, um abraço a todos virtual, fiquem bem, aproveitem a cidade de vocês e façam com que ela ande cada vez melhor, porque eu digo que não é só quem está na representatividade, sim, as pessoas que vivem, fazem parte da comunidade precisam fazer a sua parte também. Então, um abração a todos e fiquem com a programação da Conecta. Até mais!